39 minutos, dia 10 de maio, tivemos aí uma agenda importante na semana passada de autoridades, lideranças de Araquari, lideradas pelo prefeito Clenilton Carlos Pereira, do PSDB, a sede da BMW na Alemanha e também outras projeções feitas deste grupo na Europa. E nós tivemos aí, como eu disse, o Clenilton coordenando, né? Inclusive houve ações aqui no município em que o vice-prefeito Gordo Jasper tocou, né, a administração, fez toda a parte aí administrativa, enquanto o Clenilton viajava com a comitiva, e acredito que deu tudo certo, né? Tudo certo. Quando a rádio não recebe reclamação do prefeito e do vice, é porque tá tudo certo, né? Senão o povo começa a chiar. Mas o Clenilton de lá também reportava diariamente as ações e agora está aqui com a gente, né? Às 7h40, prefeito Clenilton, a gente dando o nosso bom dia nesse Link Mar Azul já cedo, né? Prefeito ao vivo com a gente e fazendo um balanço do que de positivo, né, foi registrado nessa agenda internacional. Quem é que estava com o senhor, prefeito, e como é que foi? Traz aí para nós um balanço. Bom dia, Clenilton. Bom dia, Juvan. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem agora, nesse momento, né? Um abraço especial a toda a família Mar Azul, que sempre tem dado uma cobertura especial para a nossa cidade que ainda não tem, né, uma mídia local aqui. Então a gente vivencia muito a mídia regional e a Mar Azul é uma das principais aqui em Araquari. Obrigado de coração a todos vocês aí. Foi uma viagem, a exemplo que a gente fez também, Juvan, lá no final de 2009, início de 2010. Quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, eu sempre gosto de lembrar isso porque é importante, né, que as pessoas conheçam a história. Quando a gente começa lá atrás, Araquari era apenas uma passagem de Joinville para São Francisco, né, onde nós tínhamos um PIB de 300 milhões, onde éramos o 67º PIB. E quando eu assumo a secretaria, eu peço ao então prefeito, João Pedro, na época, eu falei, João, eu quero promover Araquari, eu quero viajar pelo mundo e mostrar a nossa cidade, porque tem um potencial incrível, mas ninguém mostra. E eu sou muito grato ao João, porque ele me deu essa autonomia. A primeira viagem que a gente fez foi para a China. E depois a gente fez 3 viagens para a China, a gente foi para os Estados Unidos, para o Chile, para todo canto do mundo, vendendo, né, a nossa cidade, mostrando a cidade e promovendo ela. O resultado todos vocês já conhecem, né? Teve um salto gigantesco. Hoje nós somos o 13º PIB de Santa Catarina, passando cidades importantes como, por exemplo, Navegantes, que tem porto e aeroporto, cidades gigantescas como Tubarão. E o PIB hoje gira em torno de 5,5 bilhões. Isso não acontece por acaso. As pessoas não adivinham onde está Araquari e não vêm aqui oferecer nada. Você precisa promover a cidade. Para isso, precisa de muita audácia, precisa de muita coragem. Por quê? Porque em dias de redes sociais, tudo que você faz, você é o tempo todo julgado e por muitas vezes condenado. E quando um prefeito viaja, uma autoridade viaja, a primeira coisa que vem é a crítica. E de verdade, eu não me preocupei com isso e não me preocupo. Por quê? Porque eu conheço o que a gente está fazendo, sei o que estamos fazendo e para mim o que vale é o resultado. Hoje, Gilvan, nós não somos só a cidade que mais cresce em desenvolvimento, mas a gente gera muita qualidade de vida. Vocês estão vendo aí as imagens, a gente fez um parque maravilhoso aqui no centro da cidade, praças por tudo quanto é canto, que na Barra do Itapucu a gente está fazendo um setor pesqueiro lindo, maravilhoso. Estamos fazendo a 3ª maior marina da América do Sul em parceria aqui com a Skyline. Enfim, a cidade é outra. E nós continuamos promovendo. Mas agora, Gilvan, eu não quero promover apenas o desenvolvimento econômico, que a gente não para. Mas eu quero desenvolver e promover também o turismo, o esporte e o lazer, que é a indústria sem chaminé. Já dizia, né, o falecido Luiz Henrique, o nosso governador, que o turismo ele traz impostos, ele traz gente, ele gera só coisas boas e não tem fumaça. Então a gente está promovendo o turismo. Para isso, nós levamos com a gente. Foi o Londri Turra, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, a pasta que eu estive, tenho tanto carinho, Governo e Comunicação. Foi comigo também o Tiago Pinheiro, que é o nosso presidente da Casa de Cultura, da Fundação Cultural. Foi também com a gente o Paulino Sérgio Travasso, que é o nosso secretário de Turismo, Esporte e Lazer. E o Paulino, para quem não sabe, já está à frente, né, está aqui fazendo gestão em Araquari no 8º mandato. O cara que já foi 3 vezes vereador, 2 vezes prefeito, 3 vezes secretário. O cara que conhece muito a cidade, conhece muito desta área. Então a gente fez uma viagem para promover a cidade. Lá nós começamos por Hannover, onde estivemos na maior feira industrial do mundo, depois fomos a Frankfurt, fomos a Stuttgart e fechamos em Munique,
onde está sediada a fábrica da BMW, a matriz da BMW, lá tem o Museu BMW, foi muito legal, é a primeira vez que a gente faz uma visita institucional a esta empresa, Gilvan. Eu estava vendo você falar aqui da BMW antes, a BMW, muita gente perguntava para mim, tá, mas o que a BMW trouxe para Araquari? Hoje a BMW coloca no nosso caixa de 3 a 4 milhões por mês de ICMS. Então é a empresa que mais arrecada impostos aqui. Nós somos muito dependentes da BMW, mas a gente quer tornar cada vez mais independente. Para isso, a gente precisa continuar desenvolvendo, trazendo mais empresas para que diminua essa dependência. Agora, a empresa que vem para a cidade, qualquer uma delas, seja pequena, média ou gigante, todas elas são importantes, muito bem tratadas, sempre bem-vindas. A gente tem mais de 6 mil CNPJs na cidade hoje e quer continuar crescendo. Por quê? Porque a gente cresce muito também no setor dos loteamentos. Então, muita gente chegando. Para isso, alguém precisa pagar essa conta, para fazer mais creche, escola, para fazer uma saúde melhor, uma educação melhor, para ter cultura, turismo e lazer, precisa de recursos. Quem faz isso, de verdade, em qualquer lugar do mundo, são os empresários. Então, eu continuo aqui promovendo a vinda de empresas para a cidade. Porque quando você gera desenvolvimento, você consegue gerar investimento, de investimento você gera qualidade de vida. Essa é a forma que a gente tem de governar e tem dado muito certo, graças a Deus. Perfeito, Clenilton. E é interessante que você já entrou num ponto que a gente observou nas redes sociais, porque se somou ali, eu não sei se oposição ou lideranças, a oposição ela é natural e ela existe, a regra democrática é essa, né, Clenilton? Somaram ali em torno de 200, 220 ou 240 mil, que foi o total da viagem, e aí surgiram memes e tal, e crítica. Eu acho que o administrador, o homem público, ele passa por isso, a crítica ela acaba chegando, mas no teu caso especificamente, Clenilton, você comprova com números que essas agendas que você tem lá desde quando secretário e já prospectando isso como vereador, elas fizeram o diferencial. E é interessante porque nós não havíamos nos falado há tempos, né, Clenilton? E hoje, no início do radar, eu citei isso aqui. O trabalho do Clenilton começa com uma parceria com o próprio João Pedro, que depois aí se torna adversário, mas há todo um republicanismo e toda uma relação até hoje, né? E o João Pedro te dá o espaço para, inicialmente, no mandato dele, desenvolver o trabalho, né, Clenilton? E isso vem daí com, aí você na condição de prefeito, autonomia, tinta na caneta, e você faz a coisa acontecer num crescente, né, nos últimos anos, e isso se expressa aí na qualidade até do teu secretariado e dos resultados efetivos que Araquari atingiu nesses anos, né, prefeito? E a crítica, ela vai sempre acontecer, né, Clenilton? Tem que pagar diária, tem que pagar avião, tem que se alimentar, então o homem público também está sujeito a esse tipo de cobrança, né, prefeito? Antes de mais nada, né, antes de tudo, melhor, eu tenho sempre dito para as pessoas aqui, o que a gente fez foi investimento, e muito pequeno dentro do resultado que a gente tem. Mas sempre que você faz isso, você tem os prefeitos, eu conheço muitos prefeitos, né? Quando eu fui presidente da FECAM, acabei virando amigo da maior parte dos prefeitos do estado de Santa Catarina. E muitos deles não viajam por receio, por medo de rede social. Eu falei, cara, se tu ficar com esse medo, me desculpa, mas tu vai continuar fazendo a mesma coisa e o resultado vai ser o mesmo. Você não vai mudar a sua cidade. Muda, não te preocupa com isso, você tem que dar resultado. E as pessoas percebem isso. Tanto é, Giovanni, que, lógico, a gente não divulgou, mas as pesquisas que a gente faz internamente, a última pesquisa, a gente, ótimo, bom e regular, nós chegamos próximo de 90%. Ou seja, de cada 10 pessoas, 9 sabem o que a gente está fazendo. Mas é lógico que é importantíssimo que tenha aquele que discorde, aquele que critica, aquele que quer estar aqui no nosso lugar também, que faz parte do processo. Ainda mais ano que vem, que é o ano eleitoral, então esse é o ano das pessoas falarem alguma coisa. Mas eu, de verdade, estou muito satisfeito com o que tem conseguido fazer. Falta muito ainda. Mas a gente montou um time aqui, Giovanni, que a gente mesclou, né, tanto pessoas da cidade quanto pessoas de fora, mesclou com uma parte política, com uma parte técnica, mas com tudo para dar resultado. Tem um time muito qualificado que toca a cidade aqui. Eu sempre digo, eu que faço a bagunça, eu vou lá, eu promovo a cidade, mas quem trabalha de fato é meu time. Eu divido sempre o mérito com o nosso time. Seja o cargo de confiança, seja o efetivo, seja o contratado, o terceirizado,
Cada um deles aqui, se está aqui é porque precisa deles. Eles têm feito a parte deles e têm conseguido colocar muita coisa na rua. Você disse que quando eu estava fora, o Gordo ficou aqui tocando. O Gordo não é um vice-prefeito, o Gordo é um amigo, um colega de trabalho, um cara que eu brinco que ele é um vice quase prefeito, porque tem toda a autonomia, ele gosta da minha confiança. E quando eu estava fora, estava lá na Alemanha, o Gordo esteve junto com o governador Jorginho Melo assinando uma ordem de serviço de mais de 30 milhões para a construção de uma ETA, Estação de Tratamento de Água, aqui para Araquari. Hoje nós usamos em torno de 80 litros por segundo, essa ETA vai atender 200 litros, para que a gente tenha, né, resolva de uma vez por todas aí a falta d'água. Mas não é só isso, a gente tem conversado com a Casan, eu não assinei o contrato ainda, nós temos outras reivindicações, nós temos, por exemplo, Gilvan, aqui na Barra Itapocu, a Lagoa da Cruz, que é o nosso diamante aqui, e a gente precisa cuidar muito dele, não é só lapidar, tem que cuidar dele também. E aí a gente está reivindicando junto à Casan todo esse processo. Precisamos colocar água e saneamento aqui no Rainha, no Itapocu e tantos outros lugares que ainda não tem, e acabar de vez com a falta d'água. Então o Gordo fica aqui quando eu saio, cuida. Estando eu ou estando o Gordo, a cidade continua da mesma forma, crescendo, desenvolvendo, porque a gente trabalha aqui em equipe. Aqui não tem racha, aqui não tem um querendo passar a perna no outro, graças a Deus não. Temos uma Câmara também muito responsável, uma Câmara que vota sempre com o que é bom, independente do partido que lá estejam, né? A gente tem uma relação muito boa com a Câmara. É lógico, dentro da Câmara tem vários partidos, e cada partido tem o seu objetivo. Mas o objetivo maior da Câmara, no coletivo, é a cidade. Eu também agradeço muito os vereadores, independente do partido que estejam lá. Todos eles são muito solícitos quando há um projeto de interesse da comunidade. Então, a gente vive um bom momento na cidade, um momento, como você me disse, republicano. Eu e o ex-prefeito João Pedro temos uma relação muito boa. Eu sou muito grato ao João. Quando eu ganhei a eleição aqui em 2016, Gilvan, logo na sequência eu faço uma homenagem a todos os prefeitos. Porque quando eu sento na cadeira, eu entendo, né, o que é ser prefeito. A dificuldade que é, o risco que você corre, né, é muito difícil. E eu respeito muito isso. Hoje tem um outro ex-prefeito que trabalha comigo, que me ajuda, que é o Chico Garcia, que é o nosso secretário de Educação. O João Pedro, mesmo estando fora, quando eu preciso, eu falo com ele. Quando ele precisa, ele fala comigo. A relação nossa é muito boa. Então, assim, independente de questão de... Lá na campanha você tem adversários, e acabou a eleição, todo mundo é uma coisa só. É assim que a gente procura trabalhar aqui, e o resultado está aí, né? Uma cidade que continua crescendo e desenvolvendo. É esse o caminho. Eu vou testemunhar aqui para a nossa audiência uma cena que eu e o saudoso Ralph, do Jornal do Comércio, acompanhamos. Quando o Clenilton lança aí o objetivo dele de ir para a carreira solo na política, eu testemunhei o Clenilton dando um abraço e conversando com a dona Neuza Wojtek, na época presidente da Câmara, e fazendo toda a justificativa possível, porque o Clenilton iria ali começar a sua carreira política. O cabelo estava bem mais escurinho, né Clenilton? E isso faz a diferença, viu, Clenilton, no homem público, né? E nós estávamos na Câmara na ocasião, fazendo uma matéria para o Jornal do Comércio, do Ralph, saudoso Ralph, e o Clenilton, então, falando, olha, presidente, nós estamos seguindo o nosso caminho, agora vamos galgar o nosso espaço individualmente e junto ali com o próprio PSDB naquela ocasião, Clenilton. Talvez você nem lembre disso. Com o Paulino, né? lembro disso. Isso foi em 2003, agora dia 23 de julho de 2023, nós fechamos 20 anos de PSDB, eu com o Paulino, e foi nessa época, você bem lembrou, e de lá para cá, Deus foi muito bom com a gente. Eu tive a oportunidade de fazer parte de todos os governos, ganhou todas as eleições de prefeito aqui. Foi na época a gente tinha ganho já com o Chico, depois a gente ganhou com o Beto, nessa ocasião, que a gente sai ali, né, divide. Depois a gente ganha com o João Pedro, ganha com o João Pedro novamente, ganha comigo e ganha comigo novamente. Né? Então, Deus foi bom comigo aqui, deu bastante sorte nas eleições de prefeito, mas sempre, Giová, com muito respeito. Respeito ao adversário, com muita gratidão àqueles que caminham com a gente. É assim que a gente faz política, mas assim é sempre o que a gente faz a vida da gente, porque daqui a pouco eu saio da vida pública. Mas eu continuo sendo Clenilton, então eu procuro respeitar muito aqui aqueles que caminham com a gente, ou aqueles que não caminham também. Cada um tem o seu objetivo, e quem está na vida pública, ela está por um objetivo só. É proporcionar qualidade de vida para a população. Quem não está para fazer isso, tem vida curta. Ele sai da política, ele não fica. Você só continua na vida pública se você demonstrar essa vontade, essa dedicação. A população é inteligente, a população sabe votar, a população ela analisa, ela fiscaliza e ela decide. Eu sou alguém que não pode reclamar de maneira alguma da vida pública, toda eleição, sempre fazendo mais votos que a anterior.
eu deixo de ser prefeito no ano que vem, no final do ano que vem, e volto à minha casa a cuidar da minha vida.